Olá, queridos. Então, vamos mais um dia com a leitura do nosso livro, A Psiquiatria de Deus. Hoje vim aqui para o quarto porque o meu quarto é bem mais nos fundos, né? E aí não tem tanto barulho, porque às vezes tem um monte de cachorro dos vizinhos, é carro passando, é moto. Então, eu resolvi vir para cá, que é mais silencioso. Não tem sido fácil, né? Muito tempo já da gente só dentro de casa, mas tem sido um tempo, por outro lado, de meditação, um tempo de aprendizado. E eu acho que se nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então esse tempo ele tem que ser para o nosso bem também. A gente tem que crer assim, né? Vamos continuando então, né? Hoje nós estamos no último mandamento e depois nós vamos entrar na meditação, a terceira parte do livro, né? Que é a meditação do Pai Nosso, tá? Da oração do Pai Nosso. Então, hoje, para terminar os 10 mandamentos, não cobiçarás. O último mandamento de Deus para nós é: não cobiçarás. Isto não significa que todo e qualquer desejo que tivermos seja necessariamente pecaminoso. Se não tivéssemos alguns desejos, não teríamos aspirações, nem trabalharíamos, nem progrediríamos na vida. Cobiçar significa que pensamos em nós mesmos e nas coisas que podemos obter. Deus prefere que nos esqueçamos de nós mesmos e pensemos no que podemos dar. Jesus expressou esse mandamento de forma positiva. O apóstolo Paulo cita o que ele disse em Atos 20:35. Mais bem-aventurado é dar que receber. A palavra cobiça deriva do latim cupiditia, que significa grande desejo, avidez. O ambicioso está sempre insatisfeito. Não importa quanto ele consiga obter. Por fim, a cobiça o mata e deixa-o destituído de tudo, após vê-lo governado inexoravelmente durante toda a vida. Tolstói conta uma história que ilustra muito bem a força da cobiça. Um certo camponês recebeu um oferecimento de terras. Ele receberia toda a área de terra que conseguisse percorrer em um dia. Então ele se pôs a caminhar apressadamente para cobrir a maior superfície de terreno possível. Entretanto, o esforço que despendeu foi tão grande que, quando regressou ao lugar de onde partira, caiu morto. Assim, acabou sem nada. Deus nos deu estas 10 leis para o nosso bem. Ele espera de nós o melhor e quer que tiremos o máximo da vida. Este último mandamento nos leva ao ponto culminante da nossa existência, que é a realização pessoal. Isto é o que todos nós queremos. A satisfação pessoal traz paz e alegria à nossa mente. Coisas estas que são o prêmio que Deus nos dá por um viver reto. Esta tinha que ser a última das 10 leis. Sem se observar as outras 9, é impossível observar esta. Como é que se consegue extirpar do coração os maus desejos? Enchendo de desejos retos. O melhor resumo que existe dos 10 mandamentos é o que foi feito por Jesus Cristo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37-39. Demos a Deus e aos outros o primeiro lugar de nossa vida e coloquemos em nossa mente algo que é maior do que nós. Ao fazermos isto, perdemos de vista a nós mesmos. O egoísmo é desbaratado. Em vez de nos sentirmos infelizes por causa de coisas que nos faltam, passamos a experimentar o gozo de oferecer o que temos para dar. Existe uma ilustração acerca de 4 homens que escalaram uma montanha. O primeiro reclamava de que seus pés doíam. O segundo era muito ambicioso e ficou desejando as casas e fazendas por onde passavam. O terceiro olhou para as nuvens e ficou temeroso que chovesse.
O quarto, porém, ficou apenas contemplando o panorama. Ao desviar os olhos de si mesmo e do vale embaixo, ele nem se deu conta dos pequenos problemas que tanto incomodavam os outros. Quando nosso campo de visão é todo tomado por Deus e pelas oportunidades que dispomos de prestar serviços ao nosso próximo, nós experimentamos não um egoísmo sovina, mas o fruto do Espírito. Ao nos desfazermos de nossos desejos egoísticos, obtemos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes são os frutos do Espírito Santo, os resultados de um viver mais juntos, mais justo. Isso está lá em Gálatas 5, 22 e 23, nos frutos do Espírito. Quando estudamos os 10 mandamentos, somos quase que subjugados por um forte sentimento de vergonha e de culpa. Nós não estamos vivendo de acordo com a lei de Deus. Falhamos em muitos pontos. Não sei como será o dia do julgamento final. Temos uma ideia de Deus assentado no trono como um juiz, tendo diante de si um grande livro no qual se acham registradas todas as transgressões da humanidade. Talvez não seja bem assim. Entretanto, de uma coisa temos certeza: o julgamento será realizado. E o que você irá declarar? Adorou ídolos em vez de adorar a Deus? Culpado. Não viveu de acordo com os mais altos princípios? Profanou o nome de Deus? Deixou de honrar o seu dia? Culpado. Foi infiel à herança do passado? Não deu à vida o devido valor? Foi desonesto, impuro? Culpado. Caluniou ou criticou alguém? Teve desejos maus? Culpado. Sempre que pensamos no futuro, ficamos dolorosamente cônscios de nossas imperfeições e nossa incapacidade de vivermos como deveríamos. Somos tentados a ceder ao desespero e ao desânimo. Então, lembramo-nos de outra coisa, a mais maravilhosa que pode ocupar a mente humana. Quero contar uma história que nos foi relembrada por Maurice Ui. Quando jovem, o Dr. Cronon, conhecido médico e escritor, estava à frente de um pequeno hospital. Certa noite ele realizou uma cirurgia muito delicada e de emergência em um garoto. Ele se sentiu bastante aliviado quando, por fim, o menino voltou a respirar livremente. Deu instruções à enfermeira de plantão e foi para casa, muito satisfeito pelo sucesso da operação. Tarde da noite veio-lhe um chamado urgente. Houvera uma complicação e a criança estava em péssimas condições. Quando o médico chegou à beira da cama do pequeno paciente, ele já estava morto. A jovem enfermeira ficara apavorada e negligenciara seu dever. O doutor chegou à conclusão de que não poderia confiar mais nela e escreveu à Junta de Saúde Pública uma carta que significaria o fim de sua carreira de enfermeira. Antes de enviá-la, porém, chamou a moça e leu-lhe o que escrevera. Envergonhada e sentindo-se arrasada, ela escutou-o sem dizer uma palavra. Por fim o médico perguntou: "Você não tem nada a dizer?" Ela balançou a cabeça. Não tinha desculpas para apresentar. Depois de uns instantes, porém, ela abriu a boca e o que disse foi: "Dê-me outra chance." Deus nos deu estes 10 mandamentos para que por eles regulemos nossa vida. Estou certo de que muitas e muitas vezes seu coração se entristeceu ao ver-nos transgredi-los. Ficamos diante dele envergonhados, sentimos-nos miseráveis, condenados, sem escusas para as nossas faltas. Em sua infinita misericórdia, e não porque mereçamos, Deus nos concede mais uma oportunidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. Se você nunca obedeceu nenhum só dos mandamentos de Deus, eu creio que você não precisa de um Salvador. Mas
Será que existe algum de nós que seja totalmente inculpável? Nós podemos apenas cantar, tal qual estou, eis-me aqui, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador. E então, quando olharmos para o futuro, poderemos dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Pela fé em Cristo e obediência à sua vontade, nossos pecados são perdoados e nós recebemos forças para vencer o amanhã. Eu creio que no início desse parágrafo eu li mal. Eu disse, se você não desobedeceu nenhum só dos mandamentos. Só que diz assim, se você nunca desobedeceu nenhum só desses mandamentos de Deus, eu creio que você não precisa de um Salvador. Então é isso, terminamos a parte dos 10 mandamentos, que possamos meditar, olhar para dentro de nós mesmos, refletir como temos sido, como temos conseguido ser e como nós podemos ser melhores em Cristo. Amém? Até a próxima.